Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui hoje para conversar. Na verdade, é uma conversa acopladinha no vídeo anterior, sobre baralhos, né? Fazendo um review e também, de certa forma, resolvi responder a um questionamento aí de vocês que veio através do próprio canal. Quando a gente tem um tarô pela frente, em geral, o tarô vai ser chamado de tarô se ele tiver a estrutura organizacional, ou logística, ou numérica, ou de se organizar dentro da mesma estrutura que é o tarô de Marselha, são 22 arcanos maiores, mais 56 arcanos menores. Durante muito tempo, era super normal só trabalhar com as 22 cartas maiores, os 22 arcanos trunfos maiores. Então, se vendia separadamente os 22 arcanos maiores, sem os menores, e às vezes se vendia com o baralho completo. Depois de alguns anos, passou a se vender apenas os decks completos, de maiores com menores, porque mudou, né? Eu falo que na década de 90 para 2000 mudou a ótica, mudou a ideia, e aí já valia estar falando do tarô como uma organização de 78 cartas. Então, para manter essa tradição, foi se fazendo a reprodução dos tarôs, então, em tamanho grande. De qualquer forma, muitos cursos antigos, muitos tarólogos durante muitos anos, muitos que até criaram seus próprios tarôs depois, ou que contribuíram com alguma ideia, fizeram do seu trabalho o trabalho com os 22 trunfos maiores, arcanos maiores. Então, quando aparece no mercado alguma coisa que é dentro da ideia de 22, em geral ela vai estar mantendo a ideia de baralho tradicional, da tradição, né? Então, é um baralho de tarô. Mas, às vezes, os tarólogos, como a Celina Fioravante fez antes, no tarô místico dela, a Mônica aqui também traz uma variante no baralho dela dos anjos, que é você escolher os 22 maiores, sim, ok, eu vou manter essa estrutura, mas na hora de escolher os menores, eu fico com o que eu entendo, eu fico com aquilo que me é mais prático, me é mais fácil de elaborar em uma leitura. Então, ela vai optar, né, no caso a Mônica, que vai estar optando por ter um conjunto de 42 cartas para esse tarô, onde 22 são os arcanos maiores e 20 são os 4 ases e as figuras da nobreza ou da realeza. Ai, Fernanda, quem são as figuras da nobreza ou da realeza? Em geral, pajem ou valete, cavaleiro, rainha e rei. Então, essas 4 figuras vão dar 4 tons para cada naipe. E é uma forma de simplificação, é uma forma de olhar e que super funciona, sabe? É tudo certo. Então, aí tem uma outra pergunta que eu quero colocar acoplada antes de eu abrir mais os baralhos e a gente conversar um pouco mais a miúde sobre esses em específico. Quando no meu outro vídeo sobre o tarô de Marselha versus o tarô Rider-Waite, o Rider-Waite, na verdade, deve ser mais assim, o que a gente tem é o mesmo baralho, são 78 cartas, então se você estudar por um ou pelo outro, você vai ter o entendimento simbólico, carta a carta, igual. Não vai ter uma grande variação. Mas vai ter uma modernização. Por quê? Porque o 1 está falando de 1300 a 1700, que é o de Marselha. E o outro vai estar falando de 1900, 1940 em diante, que é, por exemplo, o Rider-Waite, né? Então tem uma diferença de compreensão. O Marselha, como a gente não tem noção de quem tenha sido o autor, e ele não parece ter nenhuma vontade de mostrar quem era, ele é bastante despojado de determinadas simbologias ou complicações. O que já não é igual no Waite, porque o no Waite ele vai estar colocando algumas coisas ligadas à Kabbalah, ligadas à astrologia, e todas elas ligadas à ordem hermética de conhecimento e ciência que ele estava inserido. Tanto ele quanto a Pamela, que é quem fez o design das cartas. Então vai ter mudanças. Mas mudar a simbologia mudou a interpretação? Não enriqueceu.
enriqueceu. Tornou melhor, tornou maior. Ah, por quê? Porque o tarô, cada arcano é um dicionário de sinônimos. Não é de outra forma. Então, é um glossário de palavras que falam da mesma questão por vários ângulos. Não é uma coisa de falar diferente. Ele fala a mesma coisa, só que por ângulos diferentes. E vai ter ainda um ângulo que vai diferenciar no final tudo, que é a qualidade de entendimento que cada tarólogo tem, então, daquele símbolo, daquele arcano. E como é que está o dicionário dele de símbolos? Se está rico, se está médio, se está pobre, né? Se ele está iniciando, se ele está no meio da jornada, se ele já está lá na frente. E isso é o que vai diferenciar um tarólogo do outro. O quanto ele já é capaz de pegar cada uma dessas letras desse alfabeto de 78 cartas e fazer frases. A habilidade dele de bater o olho e fazer frases, respostas, conversas, né? Isso é pilotagem. É o famoso tem que pilotar para saber. Que nem o guerreiro lá de Fórmula 1. Se você pilotar mais, quanto mais você pilota, melhor você fica, não é o contrário. Então, tem uma pilotagem que vai tornando você cada vez mais hábil e apto. Mas a cada um dos arcanos maior é dada um conjunto de entendimentos, palavras, sinônimos, que não se modificam se o tarô é de gato, se o tarô é de bruxa, se o tarô é de anjo, se o tarô do que é. Não muda. Agora, o que vai mudar? O meu olhar. Então, eu acho bem gostoso quando você está abrindo um tarô, que é tarô mesmo, que nem o da Mônica, e você está falando de amor, porque aí o meu olhar é sobre assuntos do coração com todas as 22. Porque todas as 22 vão poder falar apenas só de amor, né? No caso do Bardella dos Anjos, eu estou falando de espiritualidade, de mundo angélico, mas eu estou trabalhando com os 22 arcanos maiores e os 22 arcanos maiores vão ter conexões angélicas diferentes. Né? Então, isso é aumentado de sinônimo, é mais um tanto de informação que eu posso acoplar se eu já estou em ponto e em jeito de juntar mais informação, ou não, isso vai me complicar, vou deixar para outra hora. A vantagem é que os dois baralhos vieram com 2 tralalaus de livros, no sentido de serem muito bem recheados, de estarem com bastante informação, não é? Ó, bem gordinhos. Então, vai dar para fazer uma boa conversa, que é ler então os livros relativos ao baralho, para quê? Para ver qual é a ótica do autor sobre aquele arcano. Eu vou incluir informação. Mas algumas eu olho e digo assim, é mais do mesmo. Então, para quase todo baralho e livro que eu compro, vai ser mais do mesmo. Por quê? Porque tem uma hora que está limitado àquela informação e eu só tenho que rechear essa mesma informação de mais histórias, de mais olhares sobre o mesmo aspecto, o mesmo símbolo, o mesmo arcano. Então, vejam, no baralho dela, então, do amor, ela vai estar trazendo uma iconografia própria para cada arcano, que eu vou poder estar olhando lá o meu de Marselha, lembrando que esse é o louco, e lembrando que ele tem barbinha, e que ele pode ser velho, pode ser novo, não tem garantia lá no arcano, que ele tem um bastão com uma trouxa, aqui é um boneco ventríloco, eu vou poder explorar isso, e ela colocou o número 0, o louco e a palavra-chave ousadia. E que faz sentido quando a gente está falando de afetividade. E assim ela vai seguir por cada uma das imagens super lindas, super ricas, e que se eu tenho algo a fazer, eu quero entender o que ela quis dizer com essa imagem, eu vou ao livro dela. Não é? Ou então eu vou lá no Google e vou procurar o que significa boneco ventríloco. Boneco ventríloco pode significar o quê? Então, qual é o significado disso, daquilo? E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou crescendo a minha informação, meu banco de dados de informação sobre cada um dos arcanos. E são 22, vai terminar com a carta do mundo, todas elas seguindo bem o design básico de Marselha. A carta 8 é da justiça, a carta 11 é da força.
No baralho do tarô dos anjos, ela faz a mesma coisa, mas ela foi escolher a dedo, né, os anjos ou as figuras angélicas ou ligadas a, mas ela vai ter a mesma disposição, né, dos 22 arcanos maiores. Se eu quero saber qual é a visão que ela teve sobre cada uma dessas cartas, eu vou ao livro, vou dar uma olhada, vou acrescentar e vou ver. E no frigir dos ovos, eu vou ampliar um pouco o meu conhecimento sobre anjos e no restante eu vou ficar com o meu conhecimento de base sobre tarô, né, sobre os 22 arcanos maiores. E aí, como eu falei, a grande história está aqui, é onde tem as famílias nobiliais, as 4 famílias, que dá 16 cartas, são 4 realezas para cada naipe, e os naipes, o as de espadas, o as de copas, o as de paus e o as de ouros. Eu vou ter que ir lá no livro dela para tentar entender como é que ela quer jogar isso. Mas se eu já sou um tarólogo mais veiaco, eu tenho uma ideia sobre o que isso funciona, como não funciona, posso usar, não, posso deixar de lado, guardar na caixinha, ficar com os 22 maiores para trabalhar, né, para perguntas e respostas, perguntas espirituais, perguntas emocionais, só para ter uma iconografia bonita, nova, diferente, com que eu possa conversar, enriquecer minha conversa, né, junto com o meu utente, cliente, paciente, consulente, consultante, né, com a pessoa que vem, então, ler cartas com você. Então, eu queria deixar essa percepção de que mesmo com a mudança numérica ou de ordem que o Waite possa ter criado, ele não criou um baralho novo, né? Ele simplesmente se baseou no baralho antigo, que é o de Marselha, e ele adequou determinadas coisas para as convicções da Golden Dawn, ou da Aurora Dourada, que é, então, a ordem hermética, filosófica e de ideias ao qual ele pertencia na época. Tá? Isso não muda de cara o entendimento total do arcano, o que vai aumentar ou diminuir outros recheios, né? Mas não muda. Então, mesmo que a gente queira mudar ou queira dar o que muda de um arcano para o outro, aí já é a linguagem de sequencial. Então, se eu tenho uma carta como o diabo, aí depois eu vou ter aqui como tá o mago, né? Então vai ser a sequência que eu escolho. A leitura é feita principalmente pelo aglutinar das cartas nas sequências que eu coloco, que eu escolhi para colocar. Porque aí eu sei se a posição é positiva, é negativa, e a partir disso que eu vou construindo as frases, né, sobre a mensagem que está ali para a pessoa que está vindo se consultar com você como tarotista. Então, relaxa. Cada baralho, na verdade, que você for estar adquirindo e que você for estar trazendo para a tua casa, porque você gostou, leia lá o booklet, ou o livreto, ou o livro mesmo, leia para poder se inteirar de qual é a visão do tarotista que idealizou aquele baralho. Não tem nada de novo? Não tem nada de muito novo, gente. Tem uma hora que, por exemplo, quem já chegou meio que no meu lugar, eu fico esperando que tenha alguma coisa inovadora, mas que vale a pena. Que também só inovar para estragar ou para gerar tormenta, não, deixa como está. Agora, o que a gente tem que fazer? Atualizar a informação. Então, eu vou usar um arcano que vem sendo muito atualizado nos últimos 50 anos, que é o arcano do diabo, por exemplo. Ele é um arcano que deixou de ser um arcano nefasto, terrível, né? Show, figura nefasta. Então, não é mais, né? Ele acabou entrando para uma compreensão de mundo materialista, onde o dinheiro, o poder, o prazer e o sucesso são aquilo que todo mundo deseja. Então ele passou a ser um cara bacana e uma coisa que todo mundo quer. O que se esquece é que ele diz: olha, eu te ofereço tudo isso, mas tem uma continha para pagar no final, né? E a conta, não sei se você sabe, mas é a tua alma.
que eu falo para todo mundo quando eu estou dando o arcano do diabo, como nós estamos nessa semana, assistam, né, o Motoqueiro Fantasma, para entender o que são pactos, para entender que para todo um desejo existe um preço por trás embutido. Se você está preparado para o preço, beleza, tranquilo. Se você não está preparado para o preço, repense a sua jornada. Né? Então, para ser um grande sucesso, para ser um grande piloto de Fórmula 1, você tem que treinar incansavelmente, ter uma vida estressante, pirante, de tanto pilotar e pensar no assunto. Não cabe mais nada, não cabe ninguém no meio do caminho. É uma vida mega focada. Isso é um arcano do diabo. Então, se eu quero sucesso, eu tenho que ter toda um foco direto para um único determinado assunto. Agora, isso também inclui o que eu vou pagar do preço da minha alma ao caminhar assim. Então, esse é só um exemplo, claro, né, e muito pequenininho. Falar do arcano do diabo cabe muito mais para poder conversar. Então, mas é uma ideia de como é que a gente atualiza. Então, muita literatura moderna das cartas do tarô começaram a trazer o arcano do diabo como negócios, business, financiamento financeiro, dinheiro, possibilidades de ganhos, mas assim, há controvérsias. Ele continua, no meu olhar, tendo uma perspectiva negativa, perigosa, tentadora, mas que pode ter um preço salgado na hora que eu resolver sair fora. Então, essas são algumas das ideias que a gente tem que ir atualizando, mas eu também não posso mais olhar para ele com o mesmo olhar do vai de reto Satanás e aqui tem só um obsessor, é uma coisa do mal, também não é por aí mais. Né? Pode ser que sim, como pode ser que não. Vai depender de outras cartas, vai depender de onde ele aparece e como aparece. Ok? Mas é sempre uma tentação. Então, a tentação que a gente sempre tem é de tentar generalizar, ou então de tentar complicar. Então, não complica. Se você aprendeu o tarô por algum bom guia ou algum bom mestre, ele continua o mesmo. A única diferença pode ser de localização, o que não muda é a interpretação daquele arcano. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aulinha ou dessa conversa, desse bate-papo, enfim, né? E que possa estar aqui apoiando o canal, se gostou, se acha que está valendo a pena. Né? Então, vai lá, faz parte, vem fazer parte dessa família, se inscreve, põe o sininho para poder receber notificações quando aparecer alguma coisa nova, né? E diz se gostou ou não gostou. Agora, mais do que tudo, compartilha com quem também gosta desses assuntos. Forte abraço, muita luz, muita paz, feliz Páscoa para quem é de Páscoa em todos os sentidos, passagem dessa semana, tudo de bom. Obrigada.